Olá, meus amigos, desenvolvedores e desenvolvedoras. Sejam muito bem-vindos à continuação do nosso tutorial de ASP.NET 6 Minimal APIs. Continuação, por quê? Porque agora nós vamos botar a mão na massa e vamos desenvolver uma API completa. Completa com CRUD, com autenticação, JSON Web Token, validação de permissão de acesso e etc. Caso você não tenha assistido a primeira parte, caiu aqui de paraquedas, não se preocupe, em algum lugar aqui do vídeo vai estar a primeira parte para você poder começar por lá. E nessa parte aqui nós vamos focar 100% na construção da nossa API. Então lembrando, os Minimal APIs é uma novidade, né? Não é simplesmente fazer uma API mais enxuta, exige aí uma série de desafios a conhecer, por exemplo, questão de organização, de endpoints, né? Como que você vai tratar os endpoints, porque é uma forma totalmente diferente, não tem controllers, por exemplo, né? Validação de modelos também mudou. Então é sempre um desafio adaptar alguma coisa, algum conhecimento já existente na tecnologia para um modelo novo, né? Um modelo que se assemelha mais ao Node, que tem a intenção, inclusive, né, de trazer desenvolvedores Node para o ASP.NET, e também de ser muito mais rápida em questão de performance, de warm-up, etc. Isso, com certeza, é muito mais aplicável ao cenário de microserviços. Então, obviamente, quem estiver pensando em Minimal APIs está pensando em provavelmente um microserviço. E agora nós vamos começar do zero para fazer um passo a passo. O que nós vamos fazer, então, afinal? Nós vamos começar criando a API. Essa API vai ser um CRUD de um tipo de entidade só, tá? É uma entidade chamada fornecedores, só para dar um contexto, né? E nós vamos fazer aí todo passo a passo e no final nós vamos ter uma API completa funcionando, autenticando e tudo bacaninha. Legal? Bom, então vamos lá. Começando com nosso Visual Studio 2022, tá? 2022, para dar suporte às ASP.NET 6 e tudo mais. Tá legal? Então vamos lá. Começar aqui o nosso projeto. A criação do projeto é relativamente simples, tá? Nós vamos criar um novo projeto aqui, escolhendo um template ASP.NET Core, né? E aí, dentro do ASP.NET Core tem alguns tipos de template, né? Web App, Web API, o Empty, legal? Então, aqui, por exemplo, o Web API, nós estamos falando que queremos uma API. Pode ser do tipo completa ou do tipo minimal, né? Vamos seguir aqui em frente. Então, aqui eu vou dar o nome do meu projeto, tá? Vou chamar de Demo Minimal API. Ok? Seguir aqui em frente. E aqui nós vamos determinar, olha só, Use Controllers Uncheck to Use Minimal APIs. Ou seja, desmarcar para usar Minimal APIs. Vou deixar habilitado o Open API Support, tá? Eu posso deixar aqui o Enable Docker ativado, caso você queira rodar em Docker, tá? Isso aí, você depois se preocupa com isso. Configurar para HTTPS, ok, beleza? E aqui o Configuration Type, eu vou deixar None, porque eu vou configurar isso manualmente, tá legal? Então a única coisa que eu tenho que me preocupar aqui é com a versão do .NET, que é o 6, né? E deixar todos marcadinhos aqui, menos o Use Controllers, justamente para ativar o efeito do Minimal API. Então vamos lá, que é o nosso projeto, né? Com base no template do próprio Visual Studio. Ele vai criar aqui pra gente e vamos dar uma explorada para ver o que ele deixa pronto na nossa mão. Ok, nossa aplicação foi criada. Vamos explorar esse template minimal aqui para ver o que vem já pronto. Nós temos aqui uma pasta Properties com Launch Settings, que é um arquivo padrão JSON, né? Que diz em que porta e etc, né? Qual vai ser a chamada da API, né, a chamada inicial. Eu costumo tirar, caso venha no seu, uma chave que vem para inicialização via Docker, tá? Uma vez que você adicionou suporte a Docker, porque não ajuda em nada nesse momento, né? Não queremos subir nossa API dentro de um container logo de cara. Então é isso, né? Isso aqui já existe desde sempre. O App Settings, basicamente, onde, né, você vai guardar seus secrets aí, por exemplo, já desde sempre existe. O Dockerfile, que a gente não vai falar, e o Program CS, que de fato é o que interessa no momento. Basicamente a API inteira está escrito aqui, né? Essa API já vem fazendo alguma coisa. Ele traz aquele conceito de Weather Forecast, né, onde é uma API que traz aí dados, né, de temperatura de algum lugar. Enfim,
Caso você nunca tenha visto a anatomia de uma Minimal API, eu vou explicar para você. Não só de uma Minimal API, tá? Qualquer aplicação ASP.NET 6 tem um foco muito grande no Program CS, né? Na forma com que ele funciona. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui de onde foi parar a startup, né? Foi parar aqui dentro. Se você quiser startup de volta, até pode, tá? Não nesse caso do Minimal API, mas dá uma olhada aqui no canal que tem vídeo explicando isso. Mas vamos lá. A primeira linha aqui é o Builder, né? Create Builder, onde tudo começa. O Create Builder é a parte onde você vai ter, né? O ASP.NET vai te fornecer aqui, ó, um Web Application Builder, né? Então, através desse Builder você vai ter acesso ao container de DI, aos serviços que você vai configurar no pipeline, a forma com que você vai configurar o request, né? Que vai trabalhar aí passando por autenticação, enfim, um monte de coisa. Então, esse builder é basicamente a mãe, né, de todas as dependências que você vai usar dali para frente. Aqui embaixo, ó, nós estamos já adicionando serviços ao container, né? Por exemplo, como que a gente adiciona o WebAPI, né? Add controllers, que nem antigamente? Não, porque não tem controllers. A gente vai trabalhar com mapeamento puro de endpoints. Então, o que você vai adicionar aqui, por exemplo, é o Add Endpoints API Explorer, que é um gerador de metadados da sua navegação, né, dos seus endpoints. Para quê? Porque o Swagger, que nós estamos adicionando como serviço logo aqui embaixo, vai utilizar esses metadados para fornecer a documentação da sua Minimal API, ok? E é só isso que você precisa até agora, né? Metadados e documentação. Aqui embaixo você já faz o build. Quando você chega nessa linha, que deve ser sempre por último, né, após a configuração dos seus serviços, você faz o build, ele vai gerar o build, o que significa? Ele vai te entregar aqui um Web Application, né? Que é esse app. Esse app significa, então, a construção da nossa API com os serviços que a gente adicionou. Que vai ser agora aqui embaixo configurado como que o request vai trabalhar, né? Então, em cima a gente configura os serviços, embaixo a gente configura o fluxo do request. Então, por exemplo, aqui, se for desenvolvimento, né? Ele vai adicionar aqui o Use Swagger UI. Legal? Caso seja desenvolvimento, caso não, a gente não vai ter acesso à documentação. De geral, use HTTPS Redirection, né? Então sempre vai utilizar HTTPS, e aqui ele já começa a trabalhar no modelo. Veja que não é nem um modelo, é uma variável aqui, né? Uma coleção de string, summaries, onde aí entra o pulo gato, app map get. Aqui é o mapeamento dos endpoints da nossa aplicação. Esse map-get seria exatamente uma action que estaria dentro de uma controller. Só que não existe controller. Então, existe o map-get, map e o verbo. No caso, get. Ok? Nós estamos mapeando um verbo get aqui. E aqui nós damos aqui o caminho do endpoint, né? / weather forecast. E aqui nós trabalhamos nessa estrutura que é basicamente o que esse action, né, esse endpoint vai fazer, tá? Aqui o que ele está fazendo? Ele só está criando uma estrutura de dados, né, para gerar aí um forecast, tá? Que é uma coleção para você listar, né, esses dados aí no consumo da sua chamada. E aqui o if name, ou seja, ele está setando um metadado diferente do que está aqui. Então, quando a gente trabalha com Minimal APIs, é costume, né, a gente dá esses nomes, apelidos aí para os nossos endpoints. Essa aplicação só tem um único endpoint, né? E logo abaixo nós damos o app run. Quando você dá o app run, quer dizer que acabou, né, a sua aplicação, né? Dali para frente ela só vai rodar. Nós temos aqui um record, né, que é o weather forecast, né, que é essa estrutura de dados aqui que nós montamos, certo? Apenas para exemplificar, né? Nós vamos trabalhar bastante aqui nessa Program CS. Nesse primeiro momento eu estava explicando o que ela é, para que ela serve, como que ela está estruturada. Vamos rodar ela aqui, só para dar um primeiro passo, para a gente ver então o que essa API já está produzindo de graça, né? Eu digo de graça porque a gente ainda não fez nada nela, né? A gente só está trabalhando no template. E aqui está a nossa API. Ó, Weather Forecast, tá legal? Então aqui você vai dar um try, um execute, ela vai te retornar uns dados aleatórios, né? Conforme o próprio código, né, do endpoint estava fazendo. Tá
assim, como a API funciona, né? Aqui nós temos o esquema, né? Que é o tipo de dado, que é aquele formato lá de record. Ok. Aí você pode estar se perguntando, mas cadê aquele get, né, o weather forecast? Porque aqui está aparecendo o nome do endpoint, né? E ali está com um apelido, né? Ó, get weather forecast. Tá? Esse tipo de metadado, ele é criado e ele é fornecido, porém, na documentação não é mandatório. Tá? Esse dado, na verdade, né, de metadado, ele vai ser utilizado caso você queira chamar este método também. Então, caso você venha fazer uma chamada desse método, desculpa, né, deste endpoint, né, vamos deixar bem claro o uso do termo, você pode chamar através de get weather forecast também. Tá certo? Ok, nós vimos a API funcionando, né, já entendemos o porquê que existe essa estrutura. Agora vamos fazer uma limpeza aqui. Vou tirar tudo isso daqui, tá? Porque a API, né, vai ser construída conforme a nossa necessidade, tá? Então, eu vou deixar ela zeradinha, ó. Até essas documentações aqui eu vou tirar, tá? Ó. Isso aqui agora é a nossa API, tá? Somente isso. E vamos começar a fazer a nossa personalização. Como a nossa API é sobre um CRUD de uma entidade, né? Vamos começar criando então essa modelagem, tá? Eu vou vir aqui na demo, né? Criar uma pastinha, porque eu gosto de deixar as coisas bem organizadas, né? Ó, add folder, chamada models, ok? E aqui dentro eu vou adicionar uma classe, né? Um new item, tipo uma classe, né? Aqui chamada fornecedor.cs, ok? Então a nossa classe fornecedor, ela vai ser o nosso objeto que nós vamos utilizar para modelo e tudo mais. Aqui ela vai ter essa modelagem, ok? Ó, um ID, que é um guide, um nome, um documento e se está ativo ou não. Repare que no string há sempre agora uma interrogação. Por quê? É coisa do C#, tá? É coisa desse .NET 6, eu vou explicar. Quando você cria uma aplicação ASP.NET 6, aqui no CSProj, vem aqui o Nullable Enable, tá? Esse Nullable Enable significa que você está trabalhando agora com a validação de objetos Nullable. Quando você tem um string, por exemplo, né? Esse string, ele pode ou não estar nulo. Então você deixa lá a interrogação, ó, ele é nullable. Caso você não coloque essa interrogação e o string esteja nullable, quer dizer, esteja nulo, vai ocorrer um erro, porque você está trabalhando com o nullable ativado. É uma forma de você tratar erros de null reference exception, né? Então, quando você tem o nullable lá no CSProj ativado, você tem que tomar cuidado, porque qualquer tipo de dado que pode estar nulo, e seja ok, ele tem que ser nullable. Caso não, e ele esteja nulo, vai ter um problema de execução. Então, daqui para frente, você vai ter que se preocupar em colocar uma interrogação em qualquer tipo de objeto que possa ser nulo, né? Nessa propriedade aqui, ela pode ser nula, então tem que colocar interrogação. Caso você esteja migrando para uma aplicação ASP.NET 6, você pode simplesmente desativar isso, tirando aqui o nullable, tá? Aí vai se tornar uma aplicação compatível com as anteriores, não tem problema nenhum, tá ok? E outra coisa legal é o implicit using, que você pode aqui mesmo no CSProj criar um grupo de using, né? Então, nesse caso, esses usings vão ser globais. Qualquer classe que você venha criar vai ter aqueles using internamente injetado, tá legal? Mas não vou entrar em mais detalhes, é só para explicar o que é essa configuração aqui no CSProj. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso fornecedor, né? Você já entendeu agora do porquê essas interrogações. E inclusive isso influencia na criação do modelo do banco de dados, tá? Principalmente no caso de aplicações que são .NET 5, .NET 3 e está migrando para o 6, se você deixar aquilo lá ativado, vai dar uma baita bagunça, você vai ter que sair colocando interrogação em todas as suas propriedades, então às vezes é até mais fácil tirar, né? Mas no caso aqui a gente está usando o recurso conforme ele é, e vamos seguir desse jeito. Beleza, eu tenho um modelo.
Agora vamos fazer o mapeamento dele no nosso contexto para criar o banco de dados. Ok? Bom, já deixei criado aqui então uma pastinha chamada Data, uma classe Minimal Context DB. Nós vamos utilizar o Entity Framework, então para isso eu vou configurar aqui nas minhas dependências, tá? O que eu vou fazer aqui é adicionar os pacotes do Entity Framework, tá? Como se eu tivesse instalado ele via Install Package, ok? Se você quiser instalar via Install Package, é só dar um Install Package, Microsoft Entity Framework Core SQL Server e Microsoft Entity Framework Core.tools, ok? Estou na versão 6.3, né? Mas dependendo vai ter coisa mais nova aí. Então é só instalar esses dois pacotes para ter suporte ao Entity Framework. Beleza. Que mais? Então agora que nós já temos isso, né, vamos configurar o nosso contexto para dar suporte ao nosso modelo. Bom, o objetivo aqui não é ficar explicando configuração de DB Context, né? Isso aí já é pressuposto que você conheça. Caso não conheça, nós temos vários cursos que vão te ensinar detalhes sobre isso. Enfim, aqui nós estamos inclusive dando um talentozinho nas propriedades, né, dessa entidade que está sendo mapeada no banco. Então, caso você tenha alguma dúvida de como funciona no Minimal API, aqui está a sua referência. E falando em Minimal APIs, evite de ficar criando camadas e camadas. Camada de acesso a dados, camada de negócios, camada disso, daquilo. É uma API minimal, né? Enxuta. Então, tudo acaba sendo implementado no mesmo projeto, né? Não tem esse negócio aí de várias camadas. Beleza. Seguindo em frente, então, agora está na hora de criar o banco, né? Vamos rodar aqui os comandos para a criação do banco. Importante que, como a gente não está seguindo nenhum template assim com acesso a dados, eu tenho que vir aqui, né, e adicionar uma connect string, certo? Bom, vou começar então com a minha connect string aqui, porque precisamos, né? Essa connect string está local mesmo, uma base aqui, ó, Minimal API Demo, né? E vamos lá. Connect string configurada, o que mais precisa? Agora nós temos que vir aqui no program e configurar o nosso contexto, né, para a gente poder gerar a base. Também é uma coisa necessária e talvez uma novidade aí, né, porque está num lugar diferente, né? Então vamos lá. Logo aqui abaixo da configuração do Create Builder, né, nós temos aqui adicionando endpoints, não sei o que. Vamos colocar então aqui, ó, Builder, Services, Edge, DB Context, Minimal Context DB. Vamos mapear o caminho dele aqui. Use SQL Server, né? Então vamos adicionar aqui a referência dele. Ok. E para caso você tenha dúvida, né, do configuration, de como que chega numa connect string, é por aqui, ó. Builder, configuration, get connect string. Você está falando daquele app settings, né? Default connection. Beleza? Então, ok, nós já temos aqui o nosso contexto configurado, a conexão apontando para lá, configurado no nosso pipeline. E vamos rodar aqui o primeiro comando, né? Que seria o add migration initial. Vou adicionar uma migration. Legal. Agora, update database. Ele vai criar a nossa base. Bom, está criando aqui a nossa base criada, bacana, né? A gente pode até dar uma conferida agora para ver se criou certinho. Só para dar aquela checada então, eu estou usando aqui o Management Studio, tá? Ó, nossa Minimal API Demo, ok? Criou a tabela de gerenciamento do OF, tabela fornecedores, está com os tamanhos aqui que a gente definiu, PK, enfim, tudo criado bonitinho, né? Legal, temos aí então uma base de dados criada. Próxima fase, o que nós vamos fazer agora? Começar a mapear os métodos para expor os dados da nossa API, beleza? Então vamos lá. Vamos começar fechando então tudo que nós temos aberto aqui, tá? Vamos voltar aqui no Program CS. Bom, aqui no Program CS, que é a nossa API basicamente, como eu falei, a partir dessa linha aqui, ó, var app builder.build, nós estamos trabalhando agora no request, na configuração do request. E por último aqui, antes do app run, obviamente, nós vamos começar a mapear os nossos endpoints, né? Como tinha antigamente lá, né, o map get, né, daquele exemplo que veio no template. Então o map get é o verbo get, é o map e o verbo. Nesse caso eu vou
configurar o mapeamento de um GET de todos os meus fornecedores, tá? E como funciona esse método aqui, né? Map GET ou map alguma outra coisa? O primeiro parâmetro é sempre a rota, tá? Barra fornecedor. Então, se eu fazer um GET no fornecedor, eu vou receber uma lista de fornecedores. Ok. E o segundo parâmetro, você pode ver aqui, né, na documentação, que é um delegate. Esse delegate entende-se como se fosse uma ação. E para executar essa ação, o que essa ação vai fazer? Ela vai até o contexto do Entity Framework buscar os seus fornecedores. E onde que eu injeto o contexto do Entity Framework? Não injeta. Não é que nem uma controller que você injeta e depois usa. Aqui é um mapeamento de um endpoint. É como se fosse um método isolado. Tudo que você precisa, você tem que passar aqui, nessa hora. Tá? Como, por exemplo, o Entity Framework, eu vou fazer uma pesquisa assíncrona. Então eu tenho que dizer agora, nessa hora, que eu vou usar a pesquisa assíncrona. É um pouco esquisito no começo, mas vamos lá. Treinando um pouco a gente aprende. Async. Então estou dizendo que eu estou assíncrona, né? E aí eu vou abrir aqui, né, o meu delegate, né? O que eu vou passar lá dentro? O que eu vou injetar, né? Eu preciso do meu minimal context DB, certo? Que eu vou chamar ele de context. Ok? Beleza. E agora, né, esse context? Agora ele, tipo, vai para, que é a ação do meu delegate. Então, aqui embaixo, eu vou começar a executar as coisas, né? Então, deixa eu quebrar um pouco mais bonitinho, né? O async, tá? Eu costumo deixar, na verdade, ele assim, né? O async, daí eu passo aqui, né, o parâmetro, no caso, que é só um. E aqui embaixo eu vou fazer a chamada, né? Eu estou usando async, então eu vou fazer aqui await, legal? Context, ponto, fornecedores, ponto, toList async. Ok. Quer dizer que eu estou obtendo ele, né, como uma lista assíncrona. Eu vou retornar todos os meus fornecedores. Acabou? Acabou. Tá? Vamos dizer assim, né? Só deixa eu tirar essa última parte aqui. É isso, é o método assim, tá certo, tá? É uma estrutura esquisita, mas é assim que ele funciona. Tem outras complicações que a gente vai ver mais pra frente. Obviamente que eu poderia vir aqui, tá, logo de cara, e já começar a dar alguns insights. Por exemplo, with name, tá? Então eu venho aqui e dou um nome para ele, né? Ó. Então o metadado aqui de nome vai ser tal, né? E aqui eu posso colocar até um outro, ó, with tags. Ok? With tags, eu vou mostrar lá na frente que você pode taguear alguns tipos de endpoints para que eles sejam exibidos em categoria, né? Na verdade seria uma categorização, tá? Então aqui o with name eu vou chamar aqui de get fornecedores. Get fornecedor, né? Vamos deixar um nome só. E aqui embaixo eu vou chamar a categoria fornecedor. Então tudo que for get, post, put de fornecedor vai ser com a tag fornecedor. E aqui eu estou dando um nome conforme o verbo. Legal. Então quer dizer agora que eu já tenho o meu primeiro método mapeado? Então, Eduardo, vamos lá, né? Vamos rodar para ver se funciona, né? Quero ver, né? Interessante esse mapeamento. Porque, assim, não tem injeção de dependência mesmo, tá? É tudo passado no método. E eu acho isso bem interessante até, né? Eu não vejo muito problema nisso, não. Olha, fornecedor, tá? Então aqui nós vamos dar um try. Não vai retornar nada, tá? Mas ele vai fazer a conexão no banco, ó. Retornou 200. Vazio, quer dizer, ele foi até o banco, voltou e tal, não tem nada. Beleza, mas funcionou, não deu erro, né? Inclusive aqui na documentação ele diz, ó, o que ele retornaria, uma coleção de fornecedores, ó, ID, nome, documento e ativo. E o esquema aqui diz a estrutura do fornecedor. Está funcionando, né? Legal. Então você agora entendeu como que é mais ou menos a ideia de mapear os endpoints, né? Map, o verbo, a rota e o delegate que vai fazer aquilo que tem que ser feito. Dá para envolver uns complicômetros aqui, que você vai ver que a gente vai precisar utilizar, né? Mas como eu falei lá no primeiro vídeo da primeira parte, né? É um terreno novo para a gente, né? A gente não tem muita ideia de como seguir em frente, a não ser que você pegue a documentação e vá lendo, vai entendendo que a questão da injeção de dependência e etc, etc, é diferente do que trabalhar com uma controller. Ok. Bom, vamos agora trabalhar, né, com o próximo método, né? Na verdade eu chamo de método, mas é uma action, é um endpoint, enfim, né? Vamos lá.
Eu vou fazer de um jeito que, assim, eu vou clonar essa estrutura justamente para você ver qual que é a diferença do próximo, tá? Por exemplo, agora eu vou fazer um get fornecedor, vou colocar aqui já o apelido para a gente entender o que vai ser, né? Por ID, tá legal? Então, porque a gente já sabe que aqui a rota vai receber um parâmetro chamado ID, desse jeitinho mesmo, como sempre foi, né? Entre as chaves, ok? Que é o parâmetro dinâmico, vamos dizer assim. Ok, então nós temos aqui o fornecedor ID. Aqui no async, né, já estamos dizendo que vamos trabalhar assíncrono, e aqui dentro, né, dessa abertura é o local que nós temos aqui para especificar os objetos que vão fazer parte, né, dessa chamada. Aqui existe a necessidade de um segundo objeto ou parâmetro, vamos dizer assim, né? Que no caso é um guide, né? Guide ID. Ok? Então olha só, passei aqui, eu vou quebrar um embaixo do outro para até facilitar essa visão, tá? É importante que a gente comece a ler e entender essa estrutura. Ó. Async, abre, né? Passa aqui então os parâmetros, o ID, o contexto, e aí vai para a ação, né? E aí no mapeamento dessa ação, o que eu vou fazer? Vou usar o próprio contexto aqui para isso. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer o quê? Um find async, né? Find async. Vou passar quem? O ID. Beleza. E agora, Eduardo? É só isso? Mas se o resultado for nulo? E se não houver fornecedor, né? Com aquele ID? Como que eu trato? Existe uma forma bonitinha de tratar aqui, ó. Fica assim, ó. Is fornecedor. Do tipo fornecedor, né? Vou dar um nome para ele que vai ser fornecedor, ok? Se ele existe, né? Vamos fazer essa condição. É como se fosse um if ternário, né? Interrogação. Results. Results, já estou falando de resultado, tá? Ponto, ok. Quer dizer que eu vou retornar, belezinha, né? Retornou um ok, passando quem? O fornecedor. Eu já vou voltar para explicar um pouco mais em detalhes nessa estrutura, né? Results, ponto. Aqui eu vou retornar um not found, porque ele realmente não existe, né? Então, vai ser um 404 para ele. Bacana? Beleza. Esse fornecedor aqui, ele precisa aqui de uma referência, tá? Que é a minha model. Ok? Aqui no not found só faltou, né? Passar aqui, né? Pronto. Belezinha. Fechar aqui. Como eu falei, é um pouco complicado essa estrutura. Mas a gente está indo aos poucos justamente para deixar claro. É como que é muita linha embaixo da outra, fazendo parte, né, do mesmo contexto. Para quem nunca trabalhou dessa forma é um pouco confuso, né? Porque antigamente uma action ela deixava a coisa mais estruturadinha. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos a rota, aqui nós estamos especificando que é assíncrono, aqui nós estamos passando os parâmetros, aqui nós estamos falando vai para, executa a ação. Né? A ação vai ser um find async no ID. Se por acaso retornar um tipo fornecedor, que é o que esse find async vai fazer, ele vai retornar um fornecedor, né? Se esse fornecedor existir, né, is fornecedor, ou seja, existe, né, um retorno desse tipo, ele dá aqui um results ok fornecedor, quer dizer, ele vai dar um 200 e passar no body, né, o fornecedor em si. Caso não, o not found, ou seja, um 404. Eduardo, mas 404 para quando você não acha? Sim, né, é isso, é o correto. Not found. É como se fosse um if ternário para você não ter que ficar escrevendo muita coisa, né? Aqui o results é uma coisa que a gente sempre vai usar, legal? Então o seu endpoint retorna o quê? Ele retorna um ok, ele retorna um 404, ele retorna de repente um 204. E para a documentação da API é importante que você diga para a documentação o que essa chamada produz. Por exemplo, aqui nós vamos colocar um produces, né? E o tipo de objeto que ele vai produzir. Ele produz um fornecedor, tá? Legal. E esse fornecedor, ele vai ser entregue através do status code. Status code. Ok? Aqui nos status codes, ponto, status 200. 200. Opa, vamos lá. 200, ok. Legal. Então, o que eu estou dizendo aqui?
que o fornecedor vai ser entregue através do 200. E ele também, quando não entrega um 200, o que ele produz? Ele produz um status 404 not found. Essa documentação aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque a gente vai dizer agora, para a documentação, né, como metadado, o que esperar dessa chamada. Vamos rodar aqui para ver. A aplicação ela vai tomando forma, então, né? E você vai começando a entender o que esses modelos, né, esses mapeamentos de endpoints, eles tendem a entregar quando você está trabalhando nesse modelo de minimal API sem controller. Aqui nós temos o fornecedor passando o ID. Eu tenho um ID de graça aqui, eu vou usar até ele, tá? Vou passar ele aqui, ó, try, passar o ID aqui, execute. O que vai acontecer? 404, not found, legal, bacana. E quando a gente está trabalhando aqui com o fornecedor ID, né, deixa eu só dar um refresh aqui, para deixar menos informação. Né? A gente já sabe, inclusive, os responses dele. Ó, 200, success, né, que vai retornar esse objeto, porque eu falei para ele que ele vai retornar esse objeto. E o 404 not found. Okay? É a documentação que a nossa API precisa para ser uma API que vai ser utilizada, né, por pessoas que não entendem exatamente o que ela está entregando, né, que não fez parte, né, do desenvolvimento, precisa que a documentação diga o que esperar da chamada daquele endpoint. Beleza, então nós já temos aqui um certo entendimento sobre como funciona a passagem de parâmetro e o uso, né, da validação do retorno, etc, etc, etc. Bom, até aqui está claro então, né? Vamos criar agora um outro endpoint, e esse aqui vai explicar um pouco mais de algumas necessidades que ainda não foram mapeadas, tá? Vou vir aqui, ó, só a carcaça dele, map post, ou seja, agora nós vamos inserir um fornecedor. Aqui está a estrutura básica que a gente está usando, né? Aqui no async, vou passar os parâmetros, aqui no async não, né? Aqui após o async, né? Vou passar os parâmetros que vão compor aqui esse endpoint que eu estou construindo, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, bom, vou inserir, eu vou trabalhar aqui com contexto, beleza? E como eu vou trabalhar com uma nova entrada de dados, eu vou precisar também de um fornecedor, correto? Legal. Então quer dizer que eu vou receber esse modelo fornecedor da minha API. Poderia ser uma view model, tá? Não necessariamente a entidade. Lembrando que é uma boa prática não expor suas entidades, e sim um modelo de entrada e um de saída. Mas tanto faz, né? Aqui vai dar exatamente no mesmo objetivo, então vai do jeito que está mesmo. É mais para a gente aprender, né? Beleza. Então o que eu vou fazer aqui? O básico que a gente já imagina que vai acontecer, né? Então vamos lá, ó. Context, fornecedores, add, fornecedor, tá ok? E aqui o result ele vai ser o save change async, ou seja, se retornar maior que 0, significa que afetou mais de um registro para mais, né? O que não pode é retornar 0. Então eu vou fazer depois uma validação para saber se 0 ou se 1 ou mais, né, no caso. Ok. E além disso, há aquela validação, né, que a gente está acostumado já. Vou colar tudo aqui embaixo, ó. Ele vai produzir, então, um status code de 201. Mas por que 201, Eduardo? 200 é ok, certo? E 201 é criado. Então, se eu estou fazendo um post, eu estou criando um novo registro ali, né? Eu vou responder 201, que é realmente a intenção. E o legal do 201 aqui, que além de você retornar 201, você ainda fornece um link para consulta daquele recurso que foi acabado de criar. Então é legal isso, né? É o uso correto dos verbos e também dos códigos de retorno. E caso haja algum problema com o dado que você está enviando, é um 400. Aqui é o nome, né, e a tag que a gente já falou, beleza. Esse método já está funcionando. Até então a gente não viu nada demais, né? Só que tem um detalhe. Coisa que no controller, né, é meio que automático a gente não pensar nisso, né? Já é automático, tipo, ter uma view model, onde nós temos o model state, que pode estar válido ou não,
Caso ele não esteja válido, ele já tem as mensagens de erro, mas aqui não tem modo state. Entenda que o modo state é um negócio da controller, é um objeto da controller. Aqui não tem controller. E como que a gente valida se este objeto está ok? Bom, eu posso validar na mão, fazendo if, da forma que eu quiser, né? Mas existe uma forma de validar que é do próprio modelo minimal, vamos dizer assim. Tá legal? Esse cara aí de validação, como eu falei, não é um modo state, tá? Ele é um chamado mini validator. E ele é um negócio muito novo ainda. Para você ter uma ideia, a referência dele ainda está na versão de pré. Não é nenhuma versão oficial ainda. Mas eu vou te ensinar a utilizar. Eu vou trazer para cá. Essa aqui é a página do GitHub do Mini Validation, tá? É um objeto, é uma biblioteca bem pequenininha, escrita pelo Damien Edwards. Para quem não conhece, ele é do time do ASP.NET, tá? Inclusive ele é manager lá, enfim. E ele escreveu essa biblioteca aqui para fazer a validação de projetos que vão precisar desse modelo que era muito tradicional, com controller, com modo state, enfim, né? Então, essa biblioteca aqui, como eu falei, ela está em pré-release ainda, mas parece que vai ser o caminho, né? Eu vou te ensinar a utilizar ela. Aqui é bom reparar que o tipo de validação que você vai fazer na sua view model, enfim, na sua entidade, vai ser do mesmo tipo com data annotation, tá? Então, esse costume você não vai perder, você vai continuar validando desse jeito. O que muda, na verdade, é como validar, né? Que aí, com mais detalhes aqui, eu vou te mostrar. A gente vai instalar, então, a biblioteca aqui e vai fazer um passo a passo. Vamos fazer o seguinte, vou mandar o comando inteiro aqui, ó, install package mini validation version 042 pré. Por quê? Porque é uma versão pré, então a gente precisa passar, né, todo esse comando. Isso está disponível no próprio site do NuGet. Basta você pesquisar por mini validation e você vai pegar o comando completo por lá. Ok, instalando então. Beleza. Então o pacote está instalado, né? O que vem agora? Agora nós vamos configurar o pacote, né, conforme o que a gente precisa fazer aqui no nosso endpoint post. Bom, conforme a documentação que você pode conferir lá no GitHub, a validação é isso aqui, ó. Eu até colei para ficar mais rápido, tá? Vou focar aqui na explicação. Importar aqui o using do mini validator, ok? Então aqui, ó, if mini validator try validate. Aqui eu estou dando um not, né? Try validate fornecedor, ok? Aqui ele vai sair uma variável errors, caso haja. Então, caso o mini validate não consiga validar com sucesso, eu vou ter aqui esse errors, que é uma coleção de erros baseado no meu modelo. Então, cada propriedade vai ter lá sua data annotation, e a sua data annotation vai produzir aí uma mensagem de erro conforme a validação, tá? Ele faz o mesmo papel que o modo state faria no sentido de validar as data annotations. E aqui, olha que interessante, return results validation problem. Esse validation problem, ele retorna um 400, tá? Um badge request, e ele já embute lá dentro um dicionário de erros, para que a sua API mostre exatamente os erros que está lá em cada propriedade. Assim você não tem que ficar se preocupando em montar essa lista e como passar, enfim, em cima do string, em cima da título, etc. Bacana? Legal, né? Então essa biblioteca de validação é o que a gente tem hoje no momento. Ou você faz na mão, tá? Você pode retornar um validation problem aqui. Essa coleção de errors nada mais é do que um dictionary, tá? String, string, quer dizer, string, coleção de string, né? Então você pode fazer na mão, tá? Mas essa biblioteca aqui já faz alguma coisa pra gente, eu acho legal aproveitar, né? Que já tá aqui, né? Vamos usar. Beleza. Então, nós já temos agora a preocupação de validar. Quer dizer, se chegar um fornecedor bagunçado, a gente sabe validar. Aqui ele vai adicionar, né, lá no contexto, vai dar um save change, então conforme o result, olha uma coisa que é legal aqui, tá? Eu vou mostrar passo a passo a construção da ideia.
Se, aqui no caso, return result for maior que 0, quer dizer que salvou alguma coisa no banco, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou fazer um ternário aqui. Results.created. E aí lembra que esse created ele retorna um 201 e ao mesmo tempo ele retorna um caminho para este objeto. Então, ó, tá vendo que ele vai passar lá barra fornecedor, barra o ID desse fornecedor que ele acabou de criar? Por quê? Porque ele fala, ó, criei e se você quiser consultar ele agora, tá nesse endereço aí. Beleza? É meio HOAS, né? Essa ideia assim de passar o link, não que seja esse o conceito, tá? Mas enfim, só para fazer a conexão da ideia. E também envia o objeto inteiro, tá? Não que você precise consultar, ele também te envia o objeto inteiro. Existe uma outra forma de fazer isso, tá? Que eu vou deixar inclusive aqui no mesmo código, que é só para você ter ciência, né? Você pode fazer assim, ó, results created at route, e aí você vai usar o apelido da rota, get fornecedores por ID, né? Que é, inclusive, este que está com o nome errado, vamos substituir, né? Get fornecedor por ID. Aí você passa um parâmetro da rota, que é um new ID, né? Que é o ID do fornecedor, ok? É a mesma coisa do que eu fiz em cima, só que aqui você está usando um outro método. E ele legal porque você pode utilizar o apelido que você deu, né, com aquele with name. Então a gente já está vendo a aplicabilidade desse with name. Caso alguma coisa dê errado, o que vai acontecer? Ele vai retornar aqui um bad request. Tá? E aí a mensagem de erro é sua. Ó, houve um problema ao salvar registro. Por quê? Porque é uma mensagem que veio após a validação, tá? É uma mensagem só. Esse bad request aqui é um 400, assim como o validation problem vai produzir. Ele vai botar a mensagem lá dentro e pronto. Ok? Então, agora sim o nosso método, de novo, né? Não é um método, né? É um endpoint. Mas assim, esse mapeamento do post está feito. Estou recebendo aqui o fornecedor, o contexto, valido o fornecedor, adiciono no banco, valido se o resultado da adição do banco foi ok, retorno uma coisa ou outra. Aqui eu vou informar então que eu vou retornar um fornecedor dentro de um status code 201 ou um bad request caso alguma coisa dê errado. Né? E aqui tá os apelidos aí do metadado desse meu mapeamento aqui desse endpoint. Fechou? Legal. Então é mais uma coisa aqui que a gente aprendeu em relação aos minimal APIs, né? Coisa que não tá no nosso costume e que a gente, querendo ou não, como eu falei lá no primeiro vídeo, né? A gente acaba apanhando no começo, porque não sabe qual que é o caminho, né? Então agora tá mais claro aí para você que for se aventurar numa primeira API minimal. Ah, em tempo, aproveitando, vale muito a pena colocar aqui na produção dos metadados este camarada aqui, ó, produces validation problem. Ele está informando de que de qualquer forma vai ser emitido um erro 400, tá? Assim como o bad request aqui embaixo. Só que com o modelo de dados das mensagens, né? Então é um metadado a mais que você vai informar para a sua documentação ficar mais rica. E eu acho que deve ser utilizado assim sempre que você utilizar algum tipo de validação como o mini validator, informar que você está tratando, né, esses erros de validação. Que nem aqui no seu results, né, tem um validation problem. Então você tem que dizer aqui, ó, eu vou produzir um validation problem, né? Agora sim, 100%. Eu vou copiar aqui um resultado que eu já tenho pronto, uma implementação que eu já tenho pronto, do próximo método, tá? O próximo método aqui, sem spoiler do Authorize, é o put. O put, ele vai fazer a mesma coisa do que o post. Só que eu vou passar aqui o ID na rota, vou passar o ID nos parâmetros dentro aqui, ó, depois do async, né? Então agora nós já estamos passando 3 parâmetros, né? Aqui a questão dos parâmetros eu acho que está bem claro, né? Que não tem limite, é o que você precisar. Então é o ID, o contexto e o fornecedor, né? Aqui nós estamos validando se esse fornecedor existe, caso não, é um not found. Vai validar o fornecedor que foi enviado, da mesma forma que a gente fez do outro. Vai dar um update, vai validar se salvou no banco. Caso sim, ele retorna um no content, porque é um update, né? É um put. Então, é normal você resultar um no content, tá?
que é o código 204, e também produces validation problem e os tipos de código que ele vai retornar, né? O 204 e o badge request. Beleza? O nome e a tag, bacana. Nada diferente daquilo que a gente já tenha visto até então, né? E aproveitando que eu estou aqui, vou já mandar também o map delete, ok? Um async aqui, passando então o guide e o contexto, de novo, validando se existe, removendo do banco, salvando, também retorna no content, tá legal? Aqui ele não produz o validation problem porque não precisa, né? Aqui ele pode retornar um 400, um 204 ou um 404, tá legal? Aqui eu vou tirar umas coisinhas, tá? Que eu vou mostrar lá na frente só. Mas tá tudo certinho, né? Então aqui, ó, nós estamos com os 4 verbos já implementados, né? Então eu vou dar aqui uma encolhida, só pra gente... Na verdade, acho que não tem nem como dar uma encolhida aqui. Não tem. Porque não é um método. É uma implementação direto no código. Enfim, nós estamos com os 4 verbos aqui. E já chamou a atenção para esse detalhe, tá? Eu fico rolando aqui justamente para a gente ver, né, que já tem uma certa quantidade de código aqui e a coisa é um CRUD apenas de uma entidade, tá? E a gente nem está entrando ainda, que a gente vai entrar em questões de autenticação, autorização, permissionamento, blá 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 blá. Então, eu acho que já ficou claro que se a sua API for muito grande, isso aqui vai ficar confusão, né? Já tem uma ideia de como organizar, tá? Lá na frente a gente organiza um pouquinho mais para deixar o mínimo organizado, mas já dá para sentir como que vai ser, né? Ok. Bom, espero que você esteja aproveitando. Caso você esteja gostando aí, aproveita, já dá um like, se inscreve no canal, caso você não esteja inscrito. Porque para você é uma coisa muito simples, né? Dar um like, inscrição, mas para a gente é muito importante porque diz para o YouTube que a gente está fazendo um trabalho legal e que outras pessoas também merecem ter acesso a esse conteúdo, tá? E ajuda a gente bastante. Então, já agradeço, né, pelo like. Se você chegou até aqui é porque você está gostando, certo? E aí, tá gostando desse vídeo? É um oferecimento da Desenvolvedor.io, a maior e melhor plataforma de cursos da Microsoft do Brasil. Acesse desenvolvedor.io. Acabamos aqui a questão do CRUD simples, tá? A gente já pode rodar a API aqui para testar. E o próximo passo vai ser agora construir os métodos que vai registrar um usuário e também logar esse usuário para que ele forneça os meios necessários para a gente validar a questão da autenticação e autorização para acessar esses métodos aqui. Tá certo? Bom, antes da gente partir então para as próximas implementações, vamos fazer um teste? Vamos rodar aqui a nossa aplicação. Fazer um teste rapidinho aqui nos 4 métodos, tá? Aí você já vai aproveitar até a oportunidade, caso você não conheça, né, de ver o Swagger um pouco mais em ação. Perceba que aqui nós temos um grupo fornecedor, que é aquela tag que nós utilizamos como metadado, legal? Então aqui no get fornecedor, nós vamos obter aí a lista dos fornecedores, né? É uma lista vazia, porque não tem ninguém cadastrado, então vamos resolver isso agora. Fornecedor tryout, vamos fornecer aqui, eu já deixei aqui um pronto. Ó, vou colocar aqui o meu nome, o documento, ativo true, execute. Olha só, retornou um 201, retornou o objeto e no header, olha que legal, ele trouxe aqui o location, o caminho para eu consultar aquele meu recurso que eu acabei de criar. Bacana, né? Então funcionou conforme a gente conversou lá na implementação. Agora eu vou fazer um select, né, um get pelo ID dele, try, passar o ID, retorno 200, quer dizer, ok, retorno meu objeto, bacana. Vamos fazer um put, então aqui eu vou passar também o mesmo ID, eu vou passar o corpo do objeto, vou colocar aqui só um teste, ok, execute. Olha lá, ih, retornou erro, hein?
E esse erro é um erro muito chato, sempre acontece. Tem uma instância do fornecedor que não pode ser traqueada porque já tem outra utilizando a memória, e o Entity Framework é um chato. Ok, como que você resolve isso, tá? Eu não já vim com a implementação pronta porque a gente tem que passar pelo problema, né? Ao invés do find async aqui, que eu vou trocar. Eu vou usar um as no tracking, tá? De um tipo fornecedor. Legal? E aqui eu vou dar um where. Aí nós fazemos o tal do find, né? Na verdade o where não, eu vou usar o first or default async. Ok? Porque aqui já vai ficar a query. F vai para onde o f.id é igual ao id que eu estou recebendo ali no parâmetro. Bacaninha? Você pode até quebrar aqui essa pesquisa, caso você queira deixar mais fácil de ler. Ok? Beleza, então eu troquei aqui, estou utilizando o as no tracking justamente para ele não ficar com esse dado aí na memória, né, no tracking do Entity Framework, porque a gente vai manipular esse objeto em outra instância depois. Bora rodar aqui a aplicação de novo. Vou continuar então daquele ponto onde eu parei, do put, né? Deixa eu trazer a aplicação para cá. Então vamos lá, o put. Vou dar um try. Aqui no meu objeto eu vou colocar o Eduardo Pires test. Aqui eu tenho um guide, onde eu vou informar aqui, né? E aqui eu vou dar um... Opa, aqui embaixo um execute. Ah, legal, 204. Bacana, no content, né? Então, quer dizer, funcionou. Qualquer código 200 alguma coisa, 201, 204, enfim, é sucesso. Beleza? Aí, se a gente quiser inclusive validar aqui, né, no get, I'll dar um try, execute, apareceu aqui, ó, Eduardo Pires test. Legal, funcionando. Por último, o delete, né, onde nós vamos informar aqui o ID, execute. 204 no content, porém sucesso. Se a gente voltar agora aqui no fornecedor, retornou uma coleção vazia, foi excluído com sucesso. Ou seja, estamos ok aqui com o Swagger. Tudo funcionando, não só o Swagger, né? A nossa implementação também está funcionando, né? Aquilo que a gente fez aí do mapeamento. E agora sim vamos partir para a implementação dos usuários, né? Da implementação do login e do registro de usuário. Beleza? Bom, vamos falar agora então de autenticação, autorização, JSON Web Token. Falando de Web API, isso sempre foi um desafio, principalmente para quem está começando. E nem sempre na internet você consegue achar um caminho fácil. Tem muito tutorial ensinando de uma forma bem questionável, tá? Eu sempre peguei tutorial aí de um monte de gente que eu olho e falo... Mas enfim. E eu tenho uma sugestão muito prática, que é utilizar o NetDevPack. Para quem não conhece, o NetDevPack é uma coleção de pacotes, né? É como se fosse um framework de utilidades e serve para um monte de coisas. Tem vários pacotes de autenticação, autorização, dependendo do seu nível de necessidade, né? Esse aqui, o Security Identity, é o mais simples dele, né? A gente tem um que faz rotação de chave, né? Chave pública, chave privada, enfim, é bem legal. E esse aqui é o mais simples, que ele vai implementar para a gente o JSON Web Token, o autenticação, autorização e tudo mais. Você não é obrigado a utilizar o NetDevPack, tá? Mas se você quiser aprender como se faz sem o NetDevPack, é só pegar o código-fonte aqui, daquilo que a gente implementar no nosso código da nossa Minimal API, é só ver a chamada e ver o que o código faz, né, dessa chamada aqui no código-fonte do nosso pacote. Tá? O NetDevPack está sempre atualizado, ele está na atualização 6, ou seja, compatível com o .NET 6 e funcionando perfeitamente. Bacana? Então a instalação do NetDevPack é bem simples, inclusive tem uma documentação bem bacaninha aqui. Tá? Vamos seguir inclusive o passo a passo, né? Vou instalar ele aqui.
Já tem um tutorial, inclusive um vídeo meu, ensinando, né, como configurar o NetDevPack no seu projeto, só que esse aqui é um Minimal API e a gente vai fazer diferente, né? Um pouquinho. Install package NetDevPack Identity. Opa, faltou um negocinho aqui, né? Ah, faltou um tracinho, né? Ok. Beleza, instalou, tá? Instalado. Próximo passo é adicionar, então, ó, o Add Entity Framework, né, com a configuration, tudo mais. Existe uma pequena adaptação que a gente tem que fazer aqui, porque a gente está falando aqui de uma Minimal API, tá? Então, o código adaptado vai ser esse aqui. Assim, é uma adaptação simples demais, né? Aqui, ó, onde nós estamos o DB Context, eu vou adicionar aqui embaixo mesmo, na continuação. Aqui eu vou precisar incluir o Using NetDevPack Identity. Add Identity Entity Framework Context Configuration. Builder Configuration Connect String Default Connection, que nós já temos, né? E aqui ele está apontando um Migration Assembly, que sempre vai ser o nome do nosso projeto. Então aqui vai ser Demo Minimal API. Tá ok? É isso, né? É exatamente o que está na documentação, só que adaptado para a chamadinha aqui da Minimal API. Depois disso eu tenho que adicionar aqui o Add Identity Configuration lá no meu pipeline, ok? Vou fazer isso aqui também. Então, olha só. Aqui eu vou colocar logo aqui embaixo, Builder Service Add Entity Configuration. Aqui dentro ele está fazendo um monte de coisas, tá? Ele está configurando o Identity. Então, se a gente for navegar aqui no F12, né, ó, ele está oferecendo aqui uma série de implementações e tudo mais, né? Coisas que a gente não precisa se preocupar, porque esse projeto foi eu que fiz, inclusive, tá? Eu tentei facilitar a nossa vida na hora de implementar aí uma autenticação JSON Web Token. Agora nós temos que usar aqui um App Add Configuration, Use Auth Configuration, na verdade, tá? E isso vai na configuração do pipeline. Então, isso vai ficar nessa ordem aqui, ó. Em cima do HTTP Redirection, você pode vir aqui e colocar Use Auth Configuration. Ok? Beleza. O que mais falta, Eduardo? Bom, na hora de configurar o JSON Web Token, tem um método aqui, ó, Add JWT Configuration. E esse configuration vai ser com base no App Settings, que vai exigir aqui uma chave, né? Ok. Vamos fazer então, né? Primeira coisa, a gente não tem essa chave. Então, eu vou fornecer essa chave aqui no meu App Settings. Legal? Então, aqui embaixo do Connect String, vou colocar ó, App Settings. Secret Key é uma chave muito fraca essa aqui, tá? O ideal é que ela seja de 64 bits. Eu estou colocando aqui pequenininha, que é para deixar bem claro, mas ó, estou deixando bem claro que é uma chave insegura, ok? O tempo de expiração, 2 horas. O projeto aqui, quer dizer, o issuer, né, que é quem está emitindo, e o localhost, né, que é a audiência, aí você vai colocar o URL onde a sua aplicação vai rodar, ok? Tudo isso eu estou explicando no tutorial, eu não vou ficar muito a fundo aqui, mas quem quiser entender o porquê de tudo isso, tá? No meu tutorial ou no próprio código-fonte está lá. Beleza, então tem o App Settings. Agora o que eu preciso fazer? Preciso configurar o outro lado, né? Que seria fazer a chamada desse método aqui. Ok. Então a gente vai lá no nosso projeto de novo. Onde eu coloquei o Add Identity Configuration, logo abaixo, né, vou colocar Add JSON Web Token, tem que importar o NetDevPack Identity JSON Web Token, que é uma outra classe. Builder Configuration, que é o acesso, né, à nossa classe de configuração, App Settings. Ok, então, isso só está dizendo, ó, vá lá, né, é ali que você vai encontrar. O App Settings é exatamente essa chave aqui. Legal. Agora só falta a gente gerar o JSON Web Token, que conforme a documentação inclusive mostra, né, existe todo um caminho de injetar essas classes aqui na controller, né, fazer a chamada de um método, mas a gente não tem controller, então a gente vai ter que adaptar ao modelo Minimal API.
Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente. Tá legal? Como a gente já fez toda a configuração, aqui na documentação também tem essa informação. A gente tem que dar um initial, tá legal? Com a migration e um update database. Para quê? Para ele criar as tabelas do identity. A gente não tem ainda o identity configurado, né? A gente tem aqui o entity framework e tal, dizendo, né, para onde vai, enfim, qual que é o connect string, mas a gente não tem as tabelas criadas ainda. Ok, então como que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui no Package Manager Console. Primeiro comando. A gente vai fazer aqui add migration. E aí, olha só, dá uma olhada na documentação, tá? A gente tem que informar o contexto, tá legal? Aqui, ó, context e o nosso contexto do NetDevPack que vem embutido no projeto, tá legal? Então, e eu vou colocar, não é initial, tá? É outra coisa, o initial a gente já tem, né? Vou colocar aqui auth initial. Contexto, né? NetDevPack. Porque senão ele vai confundir com o contexto que a gente já tem, né? Ele não vai saber diferenciar. Legal. Criou aqui as migrations. Bacana, ó. Para as nossas tabelas aqui do identity. Aí o próximo comando, como você pode ver, é a mesma coisa, só que um update database. Ok? Então, aqui, update database. E criou. Beleza. As tabelas foram criadas. Inclusive, se você quiser ver aqui, ó, ASP.NET Role Claims, roles, ASP.NET User Claims, logins, todas as tabelinhas criadas. Ok, eu vou fechar tudo isso aqui então. Então nós agora temos o ASP.NET Identity configurado, tabelas criadas. Precisamos fazer o que agora? Os endpoints, mapear os endpoints de registro de usuário, de login e a geração do JSON Web Token. Bom, vamos lá então, vamos criar aqui o mapeamento do endpoint que vai registrar o nosso usuário através do ASP.NET Identity. Aqui nós temos o GET do fornecedor, né? Então aqui começa nosso mapeamento, certo? Vou colocar aqui em cima porque é de usuário, tá? O usuário vem primeiro. Então, o esqueletinho aqui é um map post registro. No caso, registro de usuário, use o nome que você achar melhor, tá? E é onde nós vamos mapear aqui, né, o funcionamento desse endpoint. O caminho aqui é meio longo, tá? Eu vou seguir meio que passo a passo aqui. Primeiro, na documentação, a gente estava vendo lá que para fazer autenticação e tudo mais, a gente precisa injetar aqui o Sign Manager, User Manager, o Options, né, blá blá blá. Só que a gente não tem controller. Então, toda vez que precisar desses camaradas aqui, não tem como pegar de uma propriedade. Você tem que injetar ele nos parâmetros, tá? E a injeção dele nos parâmetros vai ser assim. Deixa eu colocar aqui para registrar aqui a ordem, tá? Então, só deixa eu ajeitar o código aqui. Tem umas resoluções para fazer, tá? Então, vamos aproveitar para mostrar, ó. Use ASP.NET Core Identity, legal? Aqui, Use Extension Options. Aqui é um nosso, tá? Use NetDevPack Identity Model. Ok. Deixa eu te explicar. O Sign Manager e User Manager é coisa do Identity, tá? Ele seria injetado na controller, ele vai entrar como parâmetro aqui. O próprio ASP.NET se resolve para passar essas instâncias para você. O iOptions é para você obter configurações, né, do seu settings que você colocou lá no arquivo JSON. E o Register User significa o nosso usuário. Ele é um objeto lá da nossa biblioteca, tá? Que ele tem um e-mail, password e confirm password.
Você pode utilizar o seu, mas a gente está passando um aqui que é justamente para te dar tudo meio que pronto, né? E um detalhe, a ordem importa, tá? O objeto que você vai manipular no caso, ele tem que ser passado aqui por último. Eu tive problemas ao entender, né, como funcionava a passagem de parâmetro, e eu percebi que o register user, quando eu precisava trabalhar, não era em qualquer posição que eu passava ele que ele funcionava não, tá? Eu percebi isso na base, né, da tentativa e erro. Então, quando você estiver trabalhando com parâmetros no tipo aqui injeção, né, e um parâmetro que é de entrada, que no caso aqui é o post, deixe ele por último. Ok. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, né, no meu processo aqui para ver como que eu vou criar esse usuário. Bom, a primeira coisa é uma validaçãozinha simples, tá? Vou seguir um passo a passo aqui, ó. Se o register user for nulo, beleza, né? Eu dou um bad request, usuário não informado. Eu posso também validar ele com o meu mini validator, da mesma forma que a gente fez os outros, tá? Então ele já vai produzir esse validation problem. Aqui eu vou criar uma variável user baseada no identity user, que é o objeto que a gente vai ter que persistir no identity, onde nós temos username, que é o e-mail, que é o e-mail, e se o e-mail foi confirmado, true ou false, isso é coisa do identity, você que decide, tá? É que no identity o username e o e-mail são os mesmos dados, caso você queira. Eu sempre uso assim também, pelo menos. E aí nós vamos ter o resultado desse processamento, né, o result, que vai ser o user manager da identity criando de forma síncrona este usuário, né, com a senha dele. Isso aqui é tudo implementação do identity também, tá? Isso aí você vê em qualquer documentação, inclusive na nossa. Se der tudo certo, né, ok. Se não, ele vai validar aqui se esse result não for diferente de succeed. Então, ele vai dar um bad request com os erros aqui, que é uma collection, né? Ok. Agora chegou a hora de gerar o token, já que deu certo a criação do usuário, a gente já vai emitir um token para ele. Certo? Ó, vou mostrar a documentação aqui. O JWT Builder, ele é um método que ele vai retornar então um JSON token e ele aceita várias construções. A gente pode passar aqui com claims, user roles, enfim, tá? Esse método ele foi criado baseado num padrão builder, então a gente consegue passar bastante informação, né? Aqui, por exemplo, ó, eu vou falar que eu vou ter um JSON token, né? Onde eu vou trabalhar com o user manager, que é aquele cara que eu recebi no parâmetro do mapeamento. O app settings aqui, né, o value, que é para ele saber quais são os dados que estão lá no meu app settings. O e-mail do usuário, e eu vou falar, ó, eu quero as claims do usuário, né, porque é diferente as claims e claims de usuário. As roles, e para ele fazer aqui o build user response, que é o método que vai gerar aí pra gente o JSON Web Token. E aí, como eu sei que já deu certo, porque eu validei aqui em cima, né? Eu vou retornar aqui um result ok, passando o JSON Web Token, com todas as informações que eu pedi aqui na construção, tá? Você está curioso de saber como funciona esse método? Fui eu que construí, tá? É só acessar lá o pacote do NetDevPack para você ver como ele funciona. Caso você não queira, é só pegar o código que está lá e botar aqui no seu. Fica à vontade, tá? E aqui, só para finalizar, então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar todos os metadados necessários. Então, ele vai reproduzir aqui um validation problem, né? Ele vai produzir aqui um 200, caso dê tudo certo, um bad request, caso não dê. O nome é registro do usuário e a tag é usuário, para separar o que é método de fornecedor e o que é método de usuário. Legal? Então, a gente tem um método aqui de criação de usuário. Só falta testar, né? Mas aproveitando que a gente já está, né, nessa pegada, eu vou colar aqui o método de login e vou dar uma explicada, porque não é nada diferente daquilo que a gente acabou de ver. Só deixa eu tirar aqui um spoilerzinho, né? Ok. Bom, então vamos lá. O login, ele também vai receber todo mundo injetado, tá? A única diferença é que o dado que nós vamos fazer o post é o login user.
Ele é um dado diferente porque ele não tem o confirm password, você não precisa passar 2 vezes a senha, e ele também não vai exigir que as senhas sejam iguais, né? Senão vai dar aquele problema de bad request. Mas você percebe que toda vez que você precisar dos objetos, você tem que passar um a um no parâmetro, né? Não tem como injetar eles em algum lugar, né, principal e depois só fazer referência. Bom, validação de login, validação aqui do mini validator. Vamos fazer um password async aqui com o resultado, tratando o resultado de usuário bloqueado, tratando o resultado aqui de request, quer dizer, do login que não funcionou por algum motivo. Novamente a criação do JSON Web Token. Results, ok. Ah, Eduardo, mas está muito repetitivo, tem como melhorar? Tem, só que entende uma coisa. Minimal API, eu estou fazendo tudo numa única classe. Se você for começar a extrair classes, né, tipo, classe de gerar o JSON Web Token, classe de validar não sei o que, você vai começar a adicionar mais complexidade. Não que isso esteja errado, tá? Eu estou fazendo da forma, assim, pastelzão, né? Tipo, tudo num lugar só. Por quê? Porque é para você entender. Aí, conforme você entender, aí você consegue ter oportunidade de ver melhorias, né? Você não vai ver melhoria se você não entender. Então, segue, né, de forma evolutiva. Inclusive, eu vou fazer melhorias aqui mais para frente, né, quando a gente tiver tudo isso aqui funcionando. Ok? Então, aqui nós também temos aqui a mesma coisa de antes, né? Beleza. Quer dizer que se eu rodar aqui, vai funcionar. Talvez. Vamos rodar aqui a aplicação e vamos criar o nosso usuário e fazer um login para ver esse negócio de token aí como funciona, tá? A aplicação vai subir. Só está demorando um pouquinho, né? Aqui, chegou. Vou tirar um pouco desse zoom. Olha só, que legal. As tags, né, que são os metadados, como funcionam. Então tem aqui, ó, fornecedor e usuário, tá? Isso é muito legal, né? As tags dos metadados em funcionamento. Aqui os esquemas, né? O nosso login user, register user. Legal? Vamos fazer aqui um registro de usuário, tá? Vamos dar um try aqui. Deixa eu pegar esse usuário aqui. Eu vou colocar ele aqui já configuradinho. Lembrando que a política de senhas aqui do Identity, ele exige algumas coisinhas, tá? Eu já estou fornecendo, se você quiser mudar isso no Identity depois, aí é com você, tá? Vou dar um execute. O que ele está fazendo? Ele está criando o usuário lá no banco, ó. 200. Legal? Esse aqui é o meu JSON Web Token, ó. Um Access Token, né? Esse aqui é o meu JSON Web Token, tá? Aí vem outras informações também, ó. Expiração, legal? Os dados, né, do usuário, então ó, o ID, o e-mail, as claims, caso ele tenha, né? Todas essas informações estão aqui dentro do JSON Web Token. Essas informações que eu estou mandando por fora do JSON Web Token é para o caso a aplicação precise pegar alguma coisa, enfim, né? Mas tudo que você precisa está dentro dessa stringona, né? Que é o seu JWT, ok? Legal, então, criei um usuário, né? Agora eu só preciso fazer um teste aqui no login, certo? Vou passar aqui novamente o meu objeto. Só vou tirar o confirm password, porque não tem. Execute. Legal, ó. Também me deu um JSON Web Token, tá? E agora eu tenho tanto o registro de usuário quanto o login funcionando. O que eu preciso fazer agora? Né? Já que eu tenho a parte do usuário funcionando, eu preciso só configurar aqui os meus métodos, né? Os meus endpoints, get, post, put, delete, obedeçam a questão de autorização, né? Tendo um usuário logado, enfim, até mesmo uma claim, caso ele precise de uma claim para fazer alguma coisa específica. Tá legal? Então, este é o nosso próximo passo. Beleza, vamos para a parte legal então. Vamos começar a colocar que método pode ser acessado e qual que não pode. Então vamos começar do começo, né? Qual que é o primeiro método? Registro. Ok. Como que eu digo que esse registro pode ser acessado por qualquer um? Afinal, é o método de registro, né? Eu venho aqui e coloco a chave, ó, allow anonymous, tá? Ele vai reclamar aqui porque eu preciso importar o Microsoft ASP.NET Core Authorization.
Então, percebe que antes do async, para eu dizer que o método é síncrono, eu preciso então colocar a chave. É como se fosse aquele decorator da nossa action. Só que ao invés de decorar, ele vai dentro do delegate, vamos dizer assim, né? Como eu falei, o primeiro parâmetro é a rota e o segundo é o delegate, que aí você monta toda a estrutura de como vai funcionar esse mapeamento. Allow Anonymous. Ok. O próximo método é o método de login. Também precisa permitir anônimo, né? Ok. O próximo método é o método de obter fornecedores. Eu vou deixar ele também como anônimo, tá? Eu não preciso estar logado para ver os fornecedores. Daqui para baixo, eu vou seguir a mesma ideia, tá? Então, para criar um fornecedor, eu também preciso passar aqui uma chave, só que eu vou passar o authorize, tá? Quer dizer que eu tenho que estar logado para fazer isso. Não interessa quem. Estando logado, eu posso fazer. Ok? Então, para o put vai vir a mesma coisa, né? Sempre antes do async aqui coloca a chavezinha. E aqui para o delete a mesma coisa também. Legal? Então, obviamente, se eu for rodar agora e for tentar acessar esses métodos, ele vai falar, você precisa estar logado. Só que como eu não posso testar isso agora esse JSON Token no meu Swagger, eu não vou mostrar. Eu vou configurar já para o Swagger aceitar um JSON Token para fazer isso funcionar, tá? Vai ter isso também. Bom, mas agora eu só estou configurando aqui a questão das chaves, né? Tá tudo configurado. Pense só, no ASP.NET clássico, né, com a controller e tudo mais, a gente pode criar um filtro. Existe o tal do Authorization Filter, que faz parte do pipeline, né? Aqui não tem, você não tem como criar um filtro de autenticação de autorização. Eu tentei. Dá para fazer uma coisa muito complexa, mas não vale a pena. Como que você trabalha com validação de acesso com base em claims aqui? Você tem que trabalhar com policies, coisa que também sempre existiu no ASP.NET, tá ok? Então como que funciona essa tal de policy? Eu vou criar uma policy aqui, né? E a gente vai entender. Deixa eu vir aqui, ó, só para pegar o código que eu preciso. Então veja só, eu tenho aqui, ó, o Add Identity Configuration, JSON Token Configuration, certo? Vou dar um Add Authorization, ok? E aqui eu vou dar um Options, Add Policy, excluir fornecedor. Essa policy vai requerir uma claim chamada excluir fornecedor. Então pense que para cada ação você vai ter que ter uma claim específica. Você obviamente pode usar a mesma claim para mais de uma ação. Aí é uma questão sua. É assim que a gente diz então que vai existir uma validação com claims, tá? E lá no método, como que eu digo que o método precisa, o método que eu digo, né, o mapeamento, né? Como que o mapeamento vai validar isso? A gente vai fazer isso através do próprio endpoint. Então, olha só que legal. Lá no excluir, por exemplo, né? Então, quer dizer que para excluir, chamar o delete aqui, né, essa rota, eu preciso aí de uma claim específica. Como que eu informo isso aqui no Authorize? Não. Vou informar aqui no metadado, ó. Require authorization, excluir fornecedor. Aí ele vai aplicar aquela policy para a chamada dessa rota. Tá legal? É um pouco diferente, né? Só que é assim que funciona. Bacana? Então veja só. Eu agora tenho as configurações de acesso de métodos públicos e privados, vamos dizer assim, né? Anônimos e não anônimos. E, inclusive, também uma validação específica para a questão de exclusão do fornecedor que requer uma claim específica. Ah, Eduardo, de onde vai vir essa claim cadastrada? Já vou mostrar. Ela vai na tabela do ASP.NET. Aqui na nossa tabela, veja só, a tabela ASP.NET Users já tem aquele usuário que nós cadastramos, ele tem o ID dele aqui, que é um guide, certo? Eu vou na tabela ASP.NET User Claims, vou usar esse mesmo ID do usuário e vou deixar aqui, ó, claim type, claim value, excluir fornecedor. Os dois iguais porque, na verdade, o claim value não precisa, mas eu vou preencher ele com o mesmo dado. Tá ok?
Pronto. Eu tecnicamente já estou dando uma claim para esse usuário, certo? Então, agora eu só preciso tecnicamente testar, né? Primeira coisa que eu vou fazer é testar fazendo esse login para ver se o JSON Web Token que eu vou receber já contém a claim que eu acabei de criar para aquele usuário, correto? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o meu usuário, login, try, deixa eu tirar aqui a confirmação da senha, execute, retornou aqui um token, ó, esse token já está maior, viu? Parece que tem mais coisa aí, né? Bom, eu vou pegar esse token e vou jogar aqui no site do JSONWebToken.io. Legal? Olha só que legal. Veio tudo que eu preciso aqui, ó. O ID, o e-mail do login, a claim, excluir fornecedor e tudo mais que eu preciso ter dentro desse token. Quer dizer que geração de token, pelo menos a gente está bem, né? Está funcionando. Legal. Agora o certo deveria ser o quê? Eu tentar acessar, né, aquele método lá, passando esse token, né, para ver se vai funcionar. Só que a gente não tem isso pronto ainda. No entanto, que se eu vir aqui, por exemplo, fazer um post, tá? Por mais que o dado esteja inválido aqui, ó, eu vou receber um 401, tá? Não autorizado. Quer dizer, não sei quem que você não vai fazer nada aqui não. Bom, agora eu preciso configurar o Swagger para ele aceitar o meu JSON Web Token para poder fazer a autenticação por mim. Ok? Este é o próximo passo. Vamos lá, vamos colocar o Swagger agora para entender nossas necessidades de autenticação. Lá em cima, ó, lá em cima tem a configuração do Swagger, sabe? Tá vendo aqui? Add Swagger Generator. Eu vou passar agora uma série de opções dentro desse generator, tá legal? Vou colar aqui, ó. Não vou escrever tudo isso, né? Então eu vou explicar só para você o que está acontecendo. Deixa eu só fazer esses imports aqui, porque precisa, ó. O Use API Info Model. Tá tudo certinho? Tá. Então, primeiro aqui o Swagger Doc, a documentação, beleza? Dados aqui sobre a documentação da API e tudo mais. Isso aqui é mais blá blá blá. Add Security Definition. Vou usar aqui, então, o Beer Token, né? Então, aqui eu vou criar um meio de eu passar esse Beer Token, né, em formato JSON Web Token para o Swagger. E o Swagger, quando for fazer uma chamada, ele vai passar esse cara no header do request. E aqui eu tenho um Add Security Requirement, que é sobre o esquema dentro desse padrão do OpenAPI, né? Que tipo de esquema é esse? O Security Scheme é o tipo de token Beer Token, né? Tem vários tipos de autenticação. Esse aqui é via Beer Token. Beleza, então é isso que o Swagger precisa, né, para ele entender. Inclusive, agora que o Swagger já está mais configuradinho, eu vou tirar ele aqui de cima, porque eu não gosto de deixar ele aqui em cima. Eu gosto de deixar ele por último, né, só para falar, ó, a documentação está aqui. Então, a gente está vendo aqui, né, vem contexto, identity, autorização, Swagger, build, beleza. Aqui embaixo o Swagger já está configurado, não vou fazer mais nada além disso, tá? Então, aqui está tranquilo. Vamos rodar a aplicação. E a ideia agora é fazer um login, né? Executar com esse JSON Web Token dentro do Swagger para ver se ele vai obedecer a gente, né? Ó, já tem um botãozinho de Authorize aqui, ó, a gente vai fornecer então o token, tá? Legal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... perceba que eu já tenho um usuário com aquela claim. Eu vou criar um outro usuário sem a claim, tá? Então vamos try aqui, ó. Legal? Ah, não, esse aqui é o outro. Aqui, ó. Teste 2. Legal? Ok. Vou executar. Recebi. Eu vou pegar essa claim aqui, quer dizer, esse token aqui, e vou usar ele agora, tá? Só deixa eu salvar ele aqui no meu Notepad, né? Vai aqui. Ok. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar, por exemplo, fazer um post de um fornecedor
usando esse token. Eu vou me autorizar para isso. Ó. Primeiro eu vou falar aqui, ó, BARER espaço o meu token. Authorize. Beleza. Close. Estou autorizado. Né? Vou fazer um post aqui no fornecedor. Ok? Então, vou dar um try aqui. Só deixa eu trocar o último valor aqui desse guide. Eduardo Pires 2. Ok? Execute. Ó, 201. Beleza. Eu consegui criar. E isso está protegido, né? Vamos tentar excluir. Ó, o ID que ele gerou foi esse aqui. Vamos tentar excluir, então. Passar aqui um try. O ID. 403. Olha que legal. 403 significa o quê? Eu sei quem você é, mas você não pode fazer isso. 401 eu falo, não sei quem você é. 403 eu sei quem você é, mas você não pode fazer. Por quê? Porque ele não tem aquela claim dentro do JSON Web Token. Né? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Agora eu vou fazer um novo login, tá? Deixa eu atualizar aqui, que daí fica uma bagunça, né? Fazer um novo login, só que agora com o meu usuário anterior, tá legal? Aquele que tem a claim. Certo? Vou pegar esse token aqui, vou salvar ele. Só deixa eu jogar aqui nas minhas anotações para não perder. Vou vir aqui no Authorize, BARER, espaço, o token Authorize. Beleza, ele já sobrescreveu o que já estava antes. E agora eu vou pegar aquele ID e tem que funcionar agora para excluir, né? Senão vai ficar feio para mim. 204. 204 é no content, porém o registro foi excluído. Tá? Você pode vir aqui e dar um try, né? Que agora não tem mais ninguém. Legal? Então, acabamos de ver na prática o quê? A API funcionando com toda a documentação funcional, até a parte de autenticação e autorização já disponível aqui. Toda modeladinha aqui, ó, por tipo, né? Fornecedor, usuário, etc. Todos os métodos funcionando. Né? Então, de documentação a gente está ok. E de funcionalidade também. Né? Tudo está implementado aqui. Tudo que uma API precisa. Validação de usuário, validação de permissão de usuário, registro, se for necessário, né? Mapeamento dos endpoints, CRUD, né? Inserir, editar, excluir, enfim. Né? Selecionar um, selecionar todos. O que mais você precisa fazer? Né? É basicamente isso. O que um microserviço também faria. Obviamente que a gente não foi na complexidade aqui, a gente foi na funcionalidade. Mas é essa a característica, né, de uma API. Ela recebe, ela processa, ela devolve, ela trata erro, ela informa status code, valida a permissão. É isso que ela está fazendo. Certo? A última coisa que eu quero palpitar um pouco aqui é sobre a organização disso tudo, tá? Eu acho que está muito bagunçado. Para você ver, né, lá no primeiro vídeo eu falei, olha, toma cuidado com essas minimal APIs, tá? Porque uma hora ou outra ela vai sair de controle se você for começar a colocar muita responsabilidade. O que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. Eu gosto muito de regions, tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma region aqui, configure services, que é aquele método antigo da startup. Né? Daí eu venho aqui depois do build e fecho. Quer dizer que eu tenho uma área aqui de configuração. Aí eu tenho um outro que é o configure pipeline, né? Que é o que acontece daqui para baixo. Né? Onde eu vou ter aqui, então, até o finalzão aqui, né? O end region. Legal? Ah, Eduardo, mas é só 2 regiões, né? Não dá para melhorar? Dá. Vamos começar aqui, né? Ó. Beleza, você já tem como pelo menos dar uma visualizada, né? Configuração, certo? E implementação. Não dá para fazer grandes mágicas, ok? Mas eu posso construir um método aqui embaixo, tá? Ó, que
eu mapei essas actions. Então tem o método mapActions que recebe um Web Application App, onde tudo que eu precisava vai acontecer aqui dentro. Então, por exemplo, tá? Se eu vir aqui nos meus apps, né? Eu falo meus apps é isso aqui, ó. Desde o primeiro post, né, de usuário, até o último, né, que é a exclusão de fornecedor. E jogar eles aqui dentro, você pode ver que está tudo funcionando, não está quebrando nada, né? Legal? Então esse método aqui, eu posso, pelo menos, por exemplo, né, agora vir aqui e fazer uma referência dele desse jeito aqui. É como se fosse, sei lá, uma extração de responsabilidades, né, vamos dizer assim. E aí eu posso ter mais uma região, né, aqui, vamos dizer, nesse sentido. Só que aqui, essa região, olha como que rola o código, é muito código, né? Vou chamar aqui de actions, ou endpoints, enfim, isso aqui, você que sabe, ok? Então olha só, nosso código agora está configurado dessa forma. Serviços do pipeline, a configuração, né? Adicionando contexto, adicionando o identity, configuração do JSON token, configuração de policy para exclusão, o Swagger, enfim, né, que tem toda aquela parafernália que eu mostrei. Beleza. Aí vem a configuração do pipeline, né, que é a questão de como o request vai funcionar. O mapeamento das actions está aqui, só que agora está meio que delegado, né, por um método específico. Se você quiser criar uma classe, né, e botar esse método dentro daquela classe, você pode ter pelo menos o mapeamento dos seus endpoints numa classe separada. Não vai fazer milagre nenhum, tá? Você até pode criar actions específicas. Map actions usuário, map actions fornecedor. E aí você chama dois métodos, porque daí você pode separar isso em duas classes diferentes, uma para cada responsabilidade. É questão de organização. Isso dá para fazer, tá? Eu acabei de mostrar aqui que dá. Só que não é essa a ideia do Minimal API. Não estou dizendo que não pode separar em classes. Pode. Só que não adianta você querer também inventar muita sofisticação, camadas e não sei o quê, porque daí você foge do contexto do Minimal API, né? Se você for olhar de verdade aqui para essa classe program, né? Não é nem uma classe, né? É um arquivo. Ela é a nossa API inteira. Nós temos alguns arquivos de apoio aqui, né? Que é o contexto, o modelo, configuração da app settings, mas é tudo apoio. A API está aqui. Porque ela é mínima, né? Então, se você tiver mais alguma coisa a colocar, eu continuaria colocando aqui. A questão é, uma API mínima não deve ter muitas responsabilidades, tá? Então, cuidado para não fazer uma API gigante, cheia de responsabilidade, num formato desse, porque não é o objetivo, né? O microserviço também é micro. Microserviço, minimal API, combina, né? Agora você vai ter um super serviço dentro de uma minimal API, não rola. Tá? Estou alertando pela questão da confusão, né? Porque na hora que você abre as actions aqui, ó, na boa, navega aqui, ó, é difícil de ler, né? Isso porque tem, né, 6 mapeamentos aqui, tá? E nem é tão complexo assim, né? Essa é a minha dica. Falando em dica, lembrando, na verdade, né, já que você recebeu várias dicas aqui, você já curtiu o vídeo? Né? Eu não sei não, ó, se você não tiver curtido, curte agora, porque senão você vai esquecer. E a gente já está no final, tá legal? Bom, eu espero muito que você tenha gostado dessa implementação, né? A gente fez um passo a passo completo da criação do projeto, da explicação do conceito até o finalzinho, tá? Se aparecer alguma outra necessidade sobre Minimal APIs, eu posso pegar desse projeto e continuar fazendo um novo tutorial. Mas use isso aqui como modelo para você estudar, caso você nunca tenha se aventurado nesse caminho. E novamente, espero que você tenha gostado. Deixa seu feedback aqui no vídeo, contribui, colabora, só dá um oi, enfim, você que sabe, né? Compartilha com o pessoal, com seus amigos do trabalho, né? Para o pessoal também aprender com a gente. E não se esqueça, tem muitos cursos na plataforma Desenvolvedor.io que vai te ensinar tudo isso aqui que você precisa. Tá legal? Esse aqui é um tutorialzinho, bem rapidinho, tá?
Então, conte com a gente para você aprender bastante e evoluir aí na sua carreira. E, novamente, continue aqui com a gente. Continue aí recebendo as inscrições, as notificações do nosso canal, porque você com certeza está inscrito, certo? E nos vemos aí numa próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado, até a próxima!